Sabe aquele talento fora da curva? O tipo de jogador que parece ter nascido com destino traçado para a grandeza? Pois é. Às vezes, esse mesmo dom pode virar um problema, e um problema enorme, para o maior clube do planeta. Essa é a história de uma ascensão absurda, uma queda repentina e um renascimento que hoje coloca o Real Madrid diante de um dilema tão fascinante quanto difícil. Agora imagina só, ter apenas 16 anos e ouvir do presidente do Real Madrid palavras que carregam o peso da história do clube. A expectativa sobre Endrick não era apenas alta, era colossal. A pressão começou no primeiro instante. E aí surge a questão central. O garoto que todo mundo aguardava finalmente chegou. Mas e quando o palco está cheio demais? Esse é o paradoxo de ter talento em excesso. Para entender como isso virou um problema, é preciso voltar ao começo. No Brasil, ele não era apenas mais uma promessa. Era tratado como o sucessor de lendas. Chamaram de Novo Pelé. Um adolescente que dominou o futebol brasileiro de uma forma que não se via há muito tempo. A explosão foi cinematográfica. Ainda muito jovem, já levantava troféus e quebrava marcas históricas. O Real Madrid, claro, não ficou parado. Pouco tempo depois da estreia profissional, fechou a contratação. Uma aposta gigantesca no futuro. E quando Endrick passou a ser observado pelo mundo, ele não só correspondeu, ele atropelou expectativas. Tudo começou com a camisa da seleção brasileira. Foi ali que sua história começou a ganhar contornos de lenda. A estreia foi simbólica. Muito jovem, ele marca o gol da vitória contra a Inglaterra em pleno Wembley. Um feito que o coloca ao lado de nomes históricos. E como se não bastasse, poucos dias depois, ele repete o feito contra a Espanha. O palco, o Santiago Bernabéu, sua futura casa. Era como se ele dissesse ao mundo: eu não sou uma promessa, eu já sou realidade. Quando finalmente chegou ao Real Madrid, o impacto foi imediato. Estreou balançando as redes em todas as competições que disputou. Cada primeira aparição era um cartão de apresentação, um aviso claro às defesas adversárias. O auge veio na Copa do Rei daquela temporada. Gols decisivos, atuações dominantes, protagonismo absoluto. Ele deixou de ser figurante para assumir o centro da narrativa. A imprensa espanhola não teve dúvidas e transformou o torneio na Copa de Endrick. O simbolismo cresceu ainda mais quando o treinador o escolheu como titular no lugar de Mbappé em um confronto decisivo. E Endrick respondeu como estrela. Gols, intensidade, entrega total. Ele estava no topo. Mas justamente quando parecia que a explosão definitiva estava prestes a acontecer, tudo desabou. Uma lesão séria na coxa o afastou por meses, o pior momento possível. Ele perdeu a reta final da temporada, competições importantes, justamente quando mais precisava de sequência e confiança. O efeito dominó foi cruel. A lesão veio, depois a saída do técnico que acreditava nele e, em seguida, a chegada de um novo comandante com um ataque recheado de estrelas. Para um jovem ainda em formação, o cenário era desanimador. Um recomeço imposto à força. Com o novo treinador, a situação mudou completamente. De aposta central, Endrick virou uma peça esquecida em meio a Mbappé, Vinícius e Bellingham. Simplesmente não havia espaço. Ele passou meses sem pisar em campo, sumiu das escalações. Uma ausência difícil de explicar. As consequências vieram rápido. Perdeu espaço na seleção, viu outro jovem da base brilhar em seu lugar, e recebeu a camisa histórica do clube apenas como símbolo, sem chances reais de usá-la em jogo. A carreira parecia travada, até que surgiu a chance de um empréstimo para a França. E essa oportunidade mudou tudo outra vez. No novo clube, ele encontrou exatamente o que faltava em Madrid: liberdade para expressar seu futebol, a confiança total de um time que apostou nele e, acima de tudo, minutos em campo. O resultado foi imediato. Ele voltou a brilhar, e de forma surpreendente, não mais como centroavante. Atuando aberto pela direita, usando velocidade, força e inteligência, mostrou uma versatilidade impressionante e ampliou ainda mais seu repertório. Só que esse renascimento criou um problema novo. A narrativa mudou. Antes, Endrick era um pesadelo para zagueiros. Agora, ele se tornou um dilema estratégico para o próprio Real Madrid.
Um jogador bom demais para o banco em um elenco que aparentemente não tem espaço para ele. Hoje, Endrick lembra ao mundo por que um dia foi chamado de fenômeno. Ele está forçando o Real Madrid a encarar uma decisão difícil quando seu retorno acontecer, porque o talento nunca desapareceu. Ele só estava esperando o momento certo para reaparecer. E isso nos leva à pergunta final. Com um talento desse nível renascendo com tanta força, o que o Real Madrid deveria fazer? Negociar uma futura estrela? Reformular todo o esquema tático para encaixá-lo? A resposta está longe de ser simples, mas uma coisa é certa: o futuro de um dos maiores talentos do futebol e do maior clube do mundo depende dessa escolha. E talvez seja justamente aí que mora o ponto mais delicado de toda essa história, porque o Real Madrid não está lidando apenas com um jovem talentoso, está lidando com identidade, com legado, com o peso de decidir quem joga e quem espera em um elenco que parece um álbum de figurinhas de craques mundiais. Cada escolha tem impacto esportivo, financeiro e até simbólico. Manter Endrick no banco seria desperdiçar um talento que já provou que precisa de ritmo, de protagonismo, de liberdade para criar. Mas encaixá-lo no time titular significa mexer em peças que hoje parecem intocáveis. É abrir mão de uma hierarquia que foi construída com títulos, nomes consagrados e investimentos milionários. E o Real Madrid nunca foi um clube que gosta de perder o controle do próprio roteiro. Por outro lado, vendê-lo agora seria admitir que o clube não soube gerir um fenômeno precoce. Seria assumir que a pressa em contratar, a pressão excessiva e a falta de continuidade quase quebraram um jogador que tinha tudo para ser moldado com mais calma. E isso é algo que o Madrid, com toda a sua história, reluta em aceitar. Existe também a opção intermediária. Mais um empréstimo, um novo capítulo fora de casa, ganhando minutos, maturidade e casca. Mas até isso carrega riscos. Quanto mais Endrick cresce longe de Madrid, mais ele prova que pode brilhar sem o clube. E quanto mais ele se valoriza fora, mais difícil fica trazê-lo de volta sem questionamentos internos. E tem um outro detalhe que pouca gente comenta. Endrick não voltou apenas melhor fisicamente. Ele voltou diferente mentalmente, mais paciente, mais consciente do seu jogo, menos dependente do brilho imediato. O garoto que queria resolver tudo sozinho, agora entende o tempo da partida, escolhe melhor as jogadas, sabe quando acelerar e quando respirar. Esse amadurecimento muda completamente a equação. No futebol moderno, versatilidade é ouro, e Endrick mostrou que pode atuar em mais de uma função, se adaptar a diferentes sistemas e ainda assim manter impacto. Ele não precisa ser o centro das atenções para decidir, e isso faz com que treinadores passem a olhar para ele com outros olhos, não como um problema, mas como uma solução silenciosa. Ainda assim, o vestiário fala, a política interna pesa. Craques estabelecidos não gostam de perder espaço para quem chega com menos status, e o Real Madrid sempre foi um clube onde o talento precisa, além de tudo, aprender a sobreviver nesse ambiente competitivo e implacável. A torcida, por sua vez, está dividida. Parte vê Endrick como o futuro inevitável. Outra questiona se ele realmente merece mudar toda a engrenagem de um time que já funciona. Esse conflito externo só aumenta a pressão sobre a diretoria, que sabe que qualquer decisão será julgada com lupa. O que torna essa história ainda mais intrigante é que Endrick nunca deixou de responder em campo. Sempre que teve espaço, entregou. Sempre que foi testado, mostrou personalidade. Não se escondeu, não reclamou publicamente, não criou ruído. Preferiu falar jogando. E isso, no futebol de alto nível, diz muito. Talvez o maior dilema do Real Madrid hoje não seja tático, mas sim filosófico. O clube vai continuar apostando apenas em estrelas prontas ou vai aceitar o desafio de lapidar um talento que chegou cedo demais e brilhou rápido demais? Vai proteger sua tradição ou vai abrir espaço para reinventá-la? Porque histórias como essa raramente seguem linhas retas. Elas são feitas de desvios, quedas, silêncios e retornos. Endrick já viveu tudo isso em poucos anos de carreira. E talvez justamente por isso esteja mais preparado do que muitos imaginam. O próximo capítulo ainda está em aberto, mas uma coisa já ficou clara. Ignorar Endrick não é mais uma opção. Seja ficando, saindo ou obrigando o clube a se reinventar, ele já voltou a influenciar decisões grandes demais para um jogador comum.
E, no fio das contas, talvez seja esse o verdadeiro sinal de um talento geracional. Não apenas decidir jogos, mas forçar instituições gigantes a repensarem seus próprios caminhos. O Real Madrid está diante desse espelho agora. E a pergunta que fica não é se Endrick é bom o suficiente. Isso ele já respondeu. A pergunta real é se o clube está pronto para ele.